Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Final de semana da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada pra gente deixar saudade, né? Porque a gente só volta agora com o Campeonato Brasileiro lá no finalzinho de julho. Vamos ter aí mais quase 50 dias sem Campeonato Brasileiro, sem nada acontecendo no futebol brasileiro, apenas a Copa do Mundo. Bom, meus queridos, eu sou o Gabriel Tavares, seja muito bem-vindo na Rede de Rodada, sempre trago análise dos principais clubes do futebol brasileiro e de quebra também da seleção brasileira. Vamos conversar sobre essa 18ª rodada, também sobre o amistoso da seleção brasileira contra o Panamá no Maracanã que aconteceu nesse domingo e, obviamente, projetar para o próximo amistoso. Eu acho que esses dois amistosos, já de antemão, adiantando para vocês, esses dois amistosos vão servir mesmo para testes, tá? Dificilmente a gente vai ver essa seleção jogando dessa maneira na Copa do Mundo, ainda mais, né, enfim, a gente vai se aproximar mais da análise no finalzinho. Mas vamos começar pela 18ª rodada, que no sábado tivemos 5 jogos no sábado, 5 jogos no domingo. No sábado, o Flamengo venceu muito bem o Coritiba dentro do Maracanã por 3-0, 2 gols do Samuel e um gol do Pedro. Vale ressaltar que eu sempre destaco que o Coritiba é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, então essa vitória do Flamengo é muito importante. Com o time baqueado, né, pelas convocações, o Flamengo conseguiu jogar bem, conseguiu embrenhar seu ritmo de jogo e fazer esse belíssimo 3-0 em cima do Coxa Branca no Maracanã. Outro time paranaense que jogou no sábado foi o Atlético, que ganhou de 1-0 do Mirassol por 1-0, o gol do Viveiros no finalzinho da partida. O Atlético não estava conseguindo jogar tão bem, né? O Mirassol era o melhor no confronto, estava conseguindo embrenhar melhor o seu ritmo de jogo, colocar seus homens no setor de ataque, mas aí a pontaria acabou pagando o preço e no finalzinho o Viveiros acabou fazendo o gol do Atlético, que deu essa vitória para o clube em cima do time do interior paulista. Também no sábado tivemos a vitória do Corinthians fora de casa em cima do Grêmio por 3-1, de virada. O Grêmio sai na frente com Gabriel Meck e aí André, duas vezes, uma no finalzinho do primeiro tempo e a outra no início da segunda etapa, vira o jogo para o Corinthians e aí o Caio César fecha a conta, faz o terceiro gol do Timão. Em uma partida que começou melhor para o Grêmio teve domínio da partida até os 40 minutos, quando o Corinthians começou a sair um pouco mais do setor de defesa e conseguir encontrar mais as chances criadas ali na frente. Foi onde chegou, inclusive, ao gol do André para conseguir empatar a partida. E na reta final, o Corinthians realmente sobrou. Em 2 minutos, virou e fez o terceiro gol, que deu aí essa bela vitória para o Timão fora de casa para fugir do Z4 do Campeonato Brasileiro. Também no sábado tivemos a vitória do Bahia por 2-1, também de virada em cima do Botafogo. O Botafogo sai na frente com um gol do Huguinho. E aí no segundo tempo o Ferrarese contra, aliás, um gol bizarro do Ferrarese contra. E o David Duarte fez o segundo gol para fechar a conta para o Esquadrão de Aço. Foi um bom jogo na Fonte Nova, os dois times criaram bastante, tiveram bastante oportunidade. Mas gostei um pouco mais da partida do Bahia, que conseguiu manter seu ritmo de jogo no segundo tempo. E chegar aos 2 gols que virariam o duelo, né? Aliás, né, o Botafogo acabou sendo um pouquinho ainda influenciado por essa péssima partida pela expulsão infantil do Neto, né, que acabou sendo expulso por xingar ou ofender o árbitro ali, xingando a mãe do árbitro, mandando ele para aquele lugar, enfim. Então acabou sendo justamente expulso, apesar de eu continuar achando muito infantil da parte dele ofender o árbitro dessa maneira. O último jogo do sábado, o Santos venceu vitória por 3-1 na Vila Belmiro. Miguelito, Barreal e Gabriel fizeram os gols do Peixe. O Gabriel que também foi expulso de uma maneira muito infantil, inclusive na comemoração do seu gol. Ele já tinha tomado o cartão amarelo por subir no alambrado, foi lá e ainda ofendeu um torcedor, pegando nas suas partes genitais, fazendo um gesto obsceno para sua torcida e acabou sendo expulso de maneira infantil, juvenil ali. Aliás, acho que é a terceira ou quarta mão na bola que a gente acaba constatando no Campeonato Brasileiro aí, né? Os entendedores entenderão. Agora quem dá bola é o Santos, né? O Gabriel acabou sendo expulso aí após fazer o terceiro gol do Santos. O René acabou descontando por vitória já na reta final, mas o Santos controlou muito bem a partida até a expulsão do Gabriel, né? Que aí o Vitória cresceu um pouco mais na partida, chegou inclusive a fazer o seu gol, mas o Santos foi melhor no confronto e mereceu sim essa vitória dentro de casa na Vila Belmiro. Falando agora dos jogos de domingo, o Bragantino venceu o Inter por 3-1 também. Baita resultado do Massa Bruta, conseguiu controlar o Inter de maneira muito tranquila, assim, né? Fez o 2-0 no primeiro tempo com um belo gol do Fernando, outro belo gol do Juninho Capixaba de falta, e aí no segundo tempo fez o terceiro com o Thiago Volpe de pênalti, foi sim penal, foi muito bem marcado pela arbitragem, e aí o Aguirre fechou a conta, fez o gol de honra ali do Inter e acabou dando números finais da partida. Foi um jogo muito bom do Bragantino e, né, coloca em destaque a boa partida do Fernando, jovem atacante do Bragantino, que conseguiu jogar muito bem e ajudar o Massa Bruta a conseguir essa vitória importante dentro de casa. Também no domingo tivemos a vitória do Atlético fora de casa contra o Vasco, né? Com isso o Vasco chegou na zona de rebaixamento, é o primeiro time dentro do Z4 e o Atlético consegue essa boa vitória fora de casa contra o Vasco com o gol do Vitor Hugo de cabeça. Foi um jogo onde o Atlético pode dar
todo o bicho do time para o Everson, né? Se não fosse o goleiro atleticano, com certeza o resultado teria sido outro. Fez boas defesas, excelentes defesas durante todo o jogo. Desde o primeiro tempo ele fez, sim, boas defesas. Na reta final o Atlético sumiu e ele apareceu, né? Porque conseguiu segurar a pressão do Vasco nos minutos finais da partida. Também no Allianz Parque o Palmeiras venceu com o gol do Paulinho, a Chapecoense por 1-0. Assim, foi uma das piores partidas da arbitragem brasileira, esse jogo confronto entre Palmeiras e Chapecoense, o líder e o lanterna da competição, muito por conta da expulsão do Danilo no primeiro tempo, tá? Eu acho que assim, o árbitro fez leituras muito equivocadas de boa parte dos lances da partida, né? Lances desses cruciais, eu falo, né? A expulsão do Alan e o gol anulado da Chapecoense, para mim, são duas interpretações muito equivocadas. Vou dizer por quê. Do Alan, ele diz o tempo todo, contato acima do tornozelo, contato acima do tornozelo. Quando a gente pega a imagem, principalmente dela pausada, nitidamente o contato é no pé. Sim, o contato é no peito do pé do jogador, não é no tornozelo. Eu sei que há força, só que a regra diz que, para haver a expulsão, o contato deve ser sim em cima da linha do tornozelo. Ou seja, é muito similar à expulsão do Everton Araújo contra o Corinthians também, que eu discordei, e eu volto a discordar dessa expulsão do Alan para o Palmeiras, que ficou com um a menos, perdeu seu melhor jogador, e aí no segundo... Mas mesmo assim, né, mesmo com um a menos, o Palmeiras foi melhor do que a Chapecoense. Quis mais o jogo do que a Chape. A Chapecoense só foi embrenhar alguma pressão, né, tentar alguma pressão, depois de ter sofrido o gol do Paulinho, e o Palmeiras ter assumido que iria recuar. Né, o Palmeiras recuou depois do gol do Paulinho, lá por 70 minutos do segundo tempo, ele acabou recuando, e a Chapecoense foi para cima, apesar de não ter tido nenhuma grande oportunidade, foi para cima, bolas alçadas na área, defesa do Palmeiras conseguindo cortar, até que surge o lance do gol de empate da Chapecoense, que na minha visão, vou dizer aqui, foi bem anulado. Há a falta do Murilo, nitidamente o jogador da Chapecoense não é aquele ponto de contato, ele vai com as duas mãos, a camisa do Murilo até sobe por conta do empurrão que ele sofre. Foi displicente o jogador da Chapecoense, com as duas mãos ele empurra o Murilo. Eu concordo com você que vai dizer que ele não há impacto nenhum na jogada. Mas concorda que se o Murilo tivesse ou empurrado, se a falta tivesse sido ao contrário, né, se o Murilo empurra o jogador da Chapecoense ou, né, agride ele de alguma maneira, o pênalti deveria ter sido marcado. Então, se isso deveria ser marcado, o lance também foi muito bem anulado. Porém, a interpretação da arbitragem foi justamente essa. Não há impacto na jogada. O árbitro falando o que o VAR estava falando a ele. Não há impacto na jogada. Só que, nitidamente, a gente vê que, tudo bem, não há realmente impacto na jogada, mas foi falta. Né? Há falta no lance. Eu concordo, eu acho que é um lance muito interpretativo. Tá? O árbitro não viu essa falta. Não foi um lance que o árbitro viu, então ele foi ao VAR, olhou e voltou com a decisão de não dar o gol. Sobre o lance do pênalti, para mim, muito pênalti, tá? Eu acho que vai definir ali se foi dentro ou fora da área, ou se foi realmente em cima da linha. Acho que a gente tem que ter uma câmera um pouco mais definitiva disso também, de tecnologia. Mas foi bem marcado, né? Foi em cima da imprudência do Kelvin, que acabou chutando o jogador da Chapecoense. E aí, na penalidade, infelizmente, o Bolassi acabou desperdiçando. Então a Chape ainda teve a chance de voltar com o empate lá da arena do Allianz Parque, mas ficou com esse 1-0 derrotada. E assim, de certa forma, o resultado foi até justo, por conta do que o Palmeiras tentou com um a menos e por conta do que a Chape tentou com um a mais durante todo o segundo tempo e boa parte do primeiro tempo também. Então, para mim, é isso que eu queria dizer. O Palmeiras foi bem, conseguiu manter essa vitória. A Chapecoense, infelizmente, volta derrotada, não querendo jogar bola no Allianz Parque. Para fechar, 2 joguinhos agora, depois a gente volta a falar da seleção brasileira. O Remo venceu o São Paulo por 1-0, o gol do Marcelinho no finalzinho do segundo tempo, no finalzinho mesmo do jogo. É impressionante. Se você sobrevive ao primeiro tempo do São Paulo, com certeza você será recompensado na reta final com um gol. Não precisa ser na reta tão final assim como foi o gol do Marcelinho, mas no segundo tempo é onde o São Paulo acaba pecando demais no seu ritmo de jogo, no seu físico, e acaba levando os gols que está sofrendo no Campeonato Brasileiro aí. E também na Copa do Brasil, né? Foi eliminado da Juventude dessa maneira. Para fechar a rodada, empate do Cruzeiro contra o Fluminense no Mineirão. O Flu sai na frente com o John Kennedy e o Matheus Pereira acaba empatando com um gol de falta no segundo tempo. Não vou dizer que é um golaço, que a bola desviou e o Fábio acabou colaborando um pouco com esse gol, mas vou dizer que o Fluminense tentou nos contra-ataques, conseguiu fazer o seu gol, mas o Cruzeiro novamente teve a posse de bola, rodou ali a área, tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu fazer a sua vitória. Fez o gol de empate, mas foi só do cabuloso nessa partida contra o Fluminense. Vamos falar de seleção brasileira, vai? Vamos falar da seleção brasileira, que eu sei que você não está se aguentando aí. Bom, o Brasil venceu o Panamá no Maracanã por 6-2, né? Baita resultado, né? Elástico. Mas vamos falar do primeiro tempo, tá? Que eu acho que é onde a gente está com mais perigo. No segundo tempo, os reservas entraram e deram muito conta do recado. Se a gente for separar o primeiro do segundo tempo, o primeiro tempo terminou 2-1 e o segundo tempo 4-1 para o Brasil, né? Só que na primeira etapa eu senti um Brasil muito perdido em campo. Muito perdido. E o principal detalhe, tá? Há jogadores no time titular que jogaram no time titular que não podem desempenhar essa função de titulares. E há jogadores no time reserva que não podem desempenhar essa função
de reservas. Tem que se haver uma troca. Há jogadores no time reserva pedindo passagem para ontem. Isso a gente fala de jogadores no meio, jogadores no ataque, que dão mais resultado do que os titulares. Eu acho que esse choque de que talvez os titulares olhem para os reservas e falem, opa, se eu não desempenhar o meu aqui, né, dentro dos treinos, etc., eu não vou conseguir ser titular numa Copa do Mundo. Eu vou perder minha função de titular. E eu acho que isso o Ancelotti tem que olhar com carinho para esses reservas, olhar para quem entrou no segundo tempo, no ataque, como o Ryan, como o Igor Thiago, como o Endrick, também, que deu bastante opção, no meio com o Danilo, estando com o próprio Fabinho jogando muito bem. Então vale esse destaque sim. No time titular, eu não gosto muito de nomear jogadores que foram ruins, mas no time titular, nitidamente, para mim, Léo Pereira, Alexandro e Rafinha não condizem com a titularidade na seleção brasileira. Eu entendo a função do Matheus Cunha, eu consigo entender a função do Luiz Henrique, eu consigo entender a função do Bruno Guimarães também, mas Léo Pereira, Alexandro e Rafinha são completamente destoantes do restante do time titular. A gente olha para a lateral direita, vê o Wesley jogando muita bola, querendo muito ser titular, querendo muito provar o seu valor, querendo muito essa vaga de titular numa Copa do Mundo. A gente olha para o Bremer, mesma coisa. A gente olha para o Casemiro, nem se fala. Olhando para o Bruno Guimarães, também função muito boa dele de marcação, precisa chegar um pouco mais na frente, isso eu concordo, mas na marcação ele foi impecável também. Olhamos para o Vinícius Júnior, cresceu demais no momento certo da temporada, tomara que ele continue esse momento, tanto na Copa do Mundo, quanto nesse próximo amistoso contra o Egito. Olhamos para o Matheus Cunha, consigo entender a função de mobilidade dele na frente. Olho para o Luiz Henrique, essa função de atacante, né, ser mais agressivo no ataque, né, de criar mais oportunidades, eu consigo entender. Agora o Rafinha, não consigo encontrar uma função para ele. Nesse sistema de ataque, eu prefiro testar o Igor Thiago junto com o Matheus Cunha, que é um Igor que é um cara que vai ficar um pouco mais enfiado entre os zagueiros, do que continuar com o Rafinha, que não rende absolutamente nada para a seleção brasileira. Não consegue na bola parada, não consegue jogando pelo meio, com a chance clara na frente do gol, não consegue pela beirada do campo. Para mim é injustificável. Há sim um momento de tomar um chazinho de cadeira de banco de reservas. Entendo que o momento dele, do Vinícius, são os principais jogadores dessa seleção brasileira. Só que se não está rendendo e os outros estão, eu prefiro testar os que estão rendendo, principalmente nesses amistosos. Na Copa do Mundo, aí ele é titular, não tem como dizer não para ele, mas acho que nesse amistoso, próximo amistoso contra o Egito, eu daria sim o colete dos reservas ali para ver se ele acorda e joga com a seleção brasileira. De zaga, não vai ser essa zaga, tá? Não vai ser Léo Pereira e Bremer, vai ser Gabriel Magalhães e Marquinhos, que devem jogar juntos no amistoso contra o Egito. E na lateral esquerda, infelizmente, vai ser o Alexandre, porque o Douglas Santos entrou no segundo tempo e também entrou um pouco abaixo do que a gente esperaria. Mas há outros nomes do futebol brasileiro, né, Ancelotti? Há Luciano Juba aí, pedindo passagem já desde o ano passado e não é convocado. Mas o Brasil fez gols com o pé, não perde a conta, hein? Vinícius Júnior, Casemiro no primeiro tempo. No segundo tempo, Ryan, Lucas Paquetá, Igor Thiago de pênalti e Danilo fizeram os gols do Brasil. Vou me recusar a chamar o Danilo de Danilo Santos, tá? Porque esse Danilo Santos, esse Santos, veio apenas porque existe já um outro Danilo velhaço lá na zaga, que acabou tendo que ter sua prioridade de não ser chamado de outro chamado de Danilo. Mas vou me recusar a chamar ele de Danilo Santos, é Danilo e ponto final. Matheus Cunha fez o gol contra, a bola mais desviou dele do que ele empurrou contra o próprio patrimônio, mas mudou completamente o curso da bola, o gol contra dele na falta cobrada pelo Panamá, e Harvey, num chutaço de fora da área, acabou fazendo 2-1 aí pro Panamá nesse jogo no Maracanã. Os dois primeiros gols do Panamá no Maracanã, primeira vez que a seleção joga no mítico estádio brasileiro. Cara, gostei muito, não é algo para hypar para a Copa do Mundo, eu acho que era mais do que óbvio que o Brasil faria um placar elástico em cima do Panamá. A defesa ainda me causa calafrios, essa defesa reserva, então se Marquinhos e Gabriel Magalhães sofrerem lesões, bate na madeira, ou cartões amarelos, etc., bate na madeira de novo, a gente vai passar um perrenguinho na Copa. Mas do sistema de frente, né, do meio para frente, a gente está muito bem, com muitas peças ofensivas, de mobilidade, né, que dão uma variação tática muito bacana para o Ancelotti experimentar. E é isso, meus queridos. Um forte abraço em quem ficou até aqui no final do vídeo. Deixe aqui seu comentário, sua opinião sobre o jogo da seleção brasileira. Se você está animado para esse amistoso contra o Egito, né, o rei do Egito, Mohamed Salah, vai jogar esse confronto. Então é um grande jogador para a gente ver como que vai atuar contra a seleção brasileira. E aí, né, no dia 13 de junho, contra o Marrocos, começa a nossa caminhada na Copa do Mundo. Um forte abraço, até o próximo vídeo, que vem na sexta-feira falando sobre as Copas regionais e um pequeno esquenta aí para o jogo da seleção brasileira contra o Egito. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.